Velho, vamos voltar aqui. Vamos voltar. Sobre Carroceiros. Velho, e por que saiu um decreto do nada? Não houve votação? Foi a licitação. Porque o contrato, na verdade, independe da Câmara, né? Foi a licitação que aí a Prefeitura renovou. E aí é bem claro, assim, tipo... Pontual. Renova o contrato, com a Associação de Carroceiro para coleta seletiva em locais de difícil acesso. Certo. Imagine só, carroceiro com veículo de tração animal para coleta seletiva em locais de difícil acesso. Se a gente já está falando de um local que é de difícil acesso, imagina para esses animais e para esses carroceiros também se locomoveram nesses espaços. Então, assim, foi aí que surgiu também comoção das pessoas. A gente teve uma grande mobilização da cidade, assim, da população a respeito disso, de insatisfação pela questão como é que pode Alagoinhas, né? E querendo ou não, a gente é uma cidade que se localiza num lugar estratégico na região, né? Uma cidade que inclusive é polo na região, e a gente não está avançando no que é básico. E uma semana antes, a gente tinha acabado de ter a conquista do lançamento do edital do programa de castração, que também faz parte de uma das bandeiras da gente, que a gente lutou bastante juntamente com a comissão, né, de cuidar dos animais, que tem eu, o vereador Luciano Almeida, Anderson Baqueiro, Ed e Juraci. Meu Deus, peraí. Segura. Falando em animal, deixa eu botar a Gigi lá. Gigi, vem, mamãe, vem. Deixa ela. Tu roubou o quê? O saco. Peraí, gente, que eu vou botar a Gigi pra fora. Continue falando, já Vá. E aí, só pra eu contextualizar o porquê que eu citei esse programa, né? Porque o programa foi uma conquista que a gente tinha acabado de conseguir. É a primeira política pública no município, permanente, que a gente tem voltada para os animais. E uma semana depois, a gente vê a prefeitura tomar um passo de retrocesso, sabe? De manter uma atração que não é a atração devida, mais recomendada, mais sustentável no momento. E aí eu quero reforçar isso, que a gente não está tratando da questão da desvinculação da associação com a prefeitura municipal. A gente quer que esses trabalhadores continuem trabalhando, só que a prefeitura dê estrutura para que eles usem um outro veículo. É só isso. Só isso que a gente queria que acontecesse. E, infelizmente, não foi o que aconteceu. Apesar de toda a cobrança do Ministério Público, do nosso posicionamento, né, enquanto Câmara a respeito disso tudo, a prefeitura deu um passo de retrocesso com essa questão. Os carroceiros, eles atendem quais regiões exatamente aqui de Alagoas? Olha, eles atendem todas as áreas assim mais periféricas da cidade, sabe? Então são 50 carroceiros. Então eles se dividem entre ali Pirineu. Só da cidade ou dos distritos também? Dos distritos não. Esses especificamente não. E aí eu vou ficar devendo essa resposta porque eu não sei se tem alguns que são de distritos. Eu acredito que não, mas eu posso procurar saber. Certo. Pelo conhecimento que eu tive, são carroceiros daqui do município mesmo e que fazem esse tipo de coleta nas regiões mais periféricas da cidade, tipo Barreiro, Santa Terezinha, sabe? Nesses espaços assim mais distantes. E aí eles fazem esse tipo de recolhimento, né, dos resíduos pela cidade. Aí Mangalô, essa região assim. E aí foi isso, a prefeitura fez esse passo de retrocesso ao mesmo tempo que a gente estava tentando avançar na pauta animal aqui no município. Eu estava falando aqui para Gui que o programa... Voltei. o programa de castração, né, para os animais foi a primeira política pública permanente da nossa cidade. E a gente para e pensa, meu Deus, a gente já tem tantas discussões a respeito disso, já tem tanta gente se mobilizando pela causa animal, como é que a Alagoinhas pela primeira vez tem um programa política pública para animais em 2022? Mas... é o que a gente conseguiu agora e é um avanço. Assim, né, amigo? Exatamente. E aí foi aí que tudo começou. Quando teve essa licitação, que aí a gente também se posicionou, aí começou toda essa problemática a respeito disso. E aí eu te pergunto, por que seu Joquinha roubou a ideia do nada de querer voltar atrás? Velho, assim, e aí vamos lá. O que aconteceu? Eu posso contar a cronologia dos fatos? Pode. Com certeza. Perfeito. Onde você estava nessa hora? Onde eu estava nessa hora? Antes de falar isso, vamos dar uma lida aqui nos comentários. Tem uma galera que Vai lá. Muita gente falou sobre isso. Olha lá, família. Aqui teve a seguinte pergunta. Cara, a pergunta é a Luma, como está esse símbolo de Roberto Torres, Joaquim Neto e Ludmilla? A gente já tá falando sobre os carroceiros. Seguinte, como está esse embrólio de Roberto Torres, Joaquim Neto e Ludmilla conseguindo protagonizar com carroceiros, colocando até fake. E porque a primeira-dama tem que participar das reuniões. Ok. Isso aí é um information que a gente pode falar depois que ela falar sobre a cronologia das coisas.
Outra coisa, a prefeitura precisa tomar a paternidade e a maternidade nas causas mais relevantes das questões sociais. Eu acho isso aí importante também, mas quem deve responder é você. Mas antes a gente vai falar um pouco mais sobre a questão dos carroceiros, tá? Conta a cronologia, porque na minha cabeça, assim que saiu, eu vi todo o movimento, porque eu sou jovem, eu uso o Twitter. E o Twitter, as coisas são mais rápidas, são mais ágeis, são mais eficientes. E eu, desde o início, já tinha visto sua prontificação em relação a essa que foi tomada. E desde o início a gente percebeu, e eu tô falando aqui, ó, Gui, provavelmente todo mundo que tá assistindo aqui, que é do âmbito, que usa o Twitter, claro, né? Não sei. Tem certeza plena, absoluta, magistral, de que Luma, ela estava sempre defendendo os carroceiros, mas não querendo tirar o trampo dos caras. Exatamente. Querendo proteger o trabalho deles, mas encontrando uma via muito melhor para que eles pudessem trabalhar com mais dignidade. Isso é fato. Não adianta você virar e falar, por que Luma quer tirar o emprego? E gravar vídeo com um cara com camisa do Vitória, que inclusive está rebaixado. Pra você estar falando aqui que inventando fake news, mano, tá no Twitter, não sabe ler, aí não é problema meu, amigo. Não tô falando do seu, tô falando da galera que tá propagando fake news. Fake news é crime, viu, gente? É importante falar. Então, como é que aconteceu tudo? Tá. Eu acho que era daí que eu ia voltar, né? Ou você fez uma pergunta específica? Só pra... A cronologia. A cronologia. Como é que tudo começou? De Torres, Joaquim, aí eu vou chegar lá. Falar depois, né? Aí eu chego lá. Eu chego nesse ponto, exatamente nesse ponto. Pra minha estratégia. Sim, tá. Ok. Então, quando teve a questão do contrato, da licitação, publicou no Diário Oficial, e aí a gente, né, se posicionou, né? E o que a gente pensou? Poxa, a gente precisa discutir com quem é de direito e que é envolvido nisso tudo. Precisamos discutir com a associação, com a Secretaria de Serviços Públicos, Sim. que é responsável pelo contrato. O órgão, né? O órgão responsável. E chamei meu colega Luciano Almeida, porque naquela semana os outros membros da comissão não estavam presentes na cidade. E aí eu fiz o convite a Luciano, porque estava eu e Luciano, para que a gente pudesse tratar sobre aquilo. Não dava para esperar, sabe? As pessoas estavam, inclusive, cobrando a gente, com razão, né? O que nós faríamos para reverter ou para mudar o cenário. E aí eu pensei, não, precisamos marcar essa reunião e tratar sobre essa questão aqui. Então, a gente teve presente na reunião o presidente da Associação de Carroceiros, o secretário de Serviços Públicos, que é também vice-prefeito, então é a segunda pessoa abaixo do prefeito, que é o Roberto Torres, o vereador Luciano Almeida e eu. Sim. E aí nós tratamos sobre isso, né? Nós colocamos na mesa que mais cedo ou mais tarde, se a justiça botar o dedo, o contrato acaba, eles, os associados, os 50 homens associados, vão ficar sem emprego, porque a justiça não vai querer saber se você trabalha, se você precisa trabalhar, a justiça vai querer que seja cumprido aquilo que está sendo estabelecido. Exatamente. Então, qual era o posicionamento da prefeitura para evitar que isso não acontecesse, na verdade? E aí a gente discutiu possibilidades, né? O secretário, inclusive, falou sobre a possibilidade de motocicleta, né? Eu dei a sugestão com relação a bicicletas ecológicas, como eu vejo em outras cidades, tipo Canoas. Acho que em Minas Gerais que tem um que é tipo uma carrocinha que tem um motorzinho. Isso. Que aguenta mais parada atrás e... Exatamente. Ele não precisa fazer muito esforço também. Já ajuda, né? Exatamente. Então, a gente discutiu ali possibilidades, os dois representantes, né? Que foi o presidente e um outro rapaz junto com ele. Tem foto, tem tudo, viu, gente? Rede social, tá tudo lá. Quem quiser conferir, pode dar uma olhada. E aí, dia 31 de março, que foi a reunião, aí eles entenderam, né? A partir do momento que eles compreenderam, eu fiquei mais tranquila. Pronto, a associação entendeu. Vai ser fácil a gente caminhar nesse processo. E aí, lembrando que seria uma transição. Não era que hoje é carroça, amanhã é outra coisa. Porque não dá para ser assim. Tem que ser uma transição, tem que ser por etapas. E mudando aos poucos a quantidade até chegar na sua totalidade. Só que aí, o que foi que aconteceu? Ficou naquele dia acordado que teríamos um segundo momento de reunião, né, para tratar dessa vez com a categoria completa, com a presença do prefeito, que já traria uma resposta a respeito desse posicionamento. E aí a gente poderia passar para o próximo passo, que era justamente a transição. Beleza. Terminou a reunião, acabou, fui para casa e aí chegou a outra semana. Quando chegou a outra semana, o presidente da associação mandou mensagem para mim, dizendo que a reunião iria acontecer na quinta-feira, à tarde, no dia, deixa eu lembrar, 8 de outubro?
dia 7 ou 8 de outubro. De outubro o quê? Meu Deus, abril. Ó, já tô no final do ano. Dia 7 ou 8 de abril, aí vocês podem ver quinta-feira que dia foi, dizendo que a reunião seria à tarde às 16 horas na Prefeitura Municipal. Aí eu falei, poxa, eu não tô na cidade nesse dia, eu vou estar em Brasília, mas meus assessores vão estar 18 lá. de abril não, mulher, hoje é 12 de abril. 8. 8, tá. 8 ou 7, que eu não lembro que dia foi quinta. Semana passada, ok, tá ok. Semana passada. Estou em Brasília, mas minha assessoria vai estar lá presente sem Pra problema nenhum. representar, ok. Exatamente, a gente vai discutir sobre isso. Quando chegou quarta-feira de manhã, o vídeo já estava... Acordei com minha assessora me ligando. Luma, mandei um vídeo no grupo, veja. E a gente precisa de uma resposta. Aí eu já falei, pronto, aconteceu alguma coisa. E aí quando eu assisti o vídeo, eram 4 ou 5 pessoas, que são, de fato, pessoas que trabalham com isso, com a modalidade de carroça, da associação, me pedindo, por favor, que eu não tirasse o emprego deles. Por que eu queria acabar com a associação? Nós somos pais de família, mães de família, nossa renda vem disso daqui. Dona Luma, por que você quer fazer isso? E um vídeo, gente, todo editado, com legenda e música de fundo para causar comoção. E aí, quando eu vi aquilo, eu pensei, isso aqui foi armado. Não tem outra resposta. Isso aqui foi armado. E aí, de imediato, eu já fiz um vídeo de lá de onde eu estava, já estava em Brasília, na quarta pela manhã. Fiz um vídeo em resposta, né, dizendo que era mentira, que não, enfim, reforçando novamente, tudo que tinha acontecido anteriormente, na semana anterior. E um ponto que foi importante, que aí é onde entra a violência política de gênero. Você entrar. E aí, isso aí vem depois. O que acontece é que eu não estava sozinha na reunião enquanto vereadora. Eu tinha outro colega vereador comigo. Mas o ataque e o vídeo que foi feito foi pra mim. Foi como se eu estivesse sozinha naquele espaço. Mas isso não é... Como que é o nome? Tentativa de silenciar? Como é que é o nome? Tentativa de silenciamento. E também uma tentativa de desgaste. Uma tentativa de desgaste, de desmoralização, de prejuízo ao mandato. E tudo isso consta na lei, inclusive, de violência política de gênero. Toda e qualquer tentativa que vise esse objetivo de desgaste, de desmoralização do mandato, é uma violência política. Então, o grande da questão é que não foi uma ação de falta de interpretação ou de como a mensagem chegou errada, porque se fosse, eu não estaria sozinha nesse barco. Mas o barco eu estava sozinha e foi devidamente orquestrado. Quem foi outro vereador mesmo? Luciano Almeida esteve comigo também. E aí pronto, passou esse episódio, fiz o vídeo, a gente deu essa resposta e aí na quinta-feira teria reunião. Né, liguei para o presidente da associação, falei com ele. Aí eu falei, eu não estou entendendo por que esse vídeo está circulando. Ele falou, Luma, nem tinha visto esse vídeo ainda. Aí eu fiz o vídeo resposta, mandei para ele. Ele falou, olha, amanhã é a oportunidade que vocês vão ter de poder responder isso tudo. Que era na quinta reunião. Aí eu realmente, amanhã é a resposta que a gente vai poder ter, né, e poder conversar com os associados a respeito disso tudo. Beleza, chegou quinta-feira à tarde. Era por volta das 16h30, mais ou menos. E aí, minha assessoria foi me representando. Vários carroceiros estavam presentes ali no pátio da prefeitura. Daí eles começaram a conversar com alguns. Muitos deles estavam extremamente chateados, porque essa mensagem chegou de fato para eles, né, que eu que estava querendo acabar com a associação, que eu queria acabar com o emprego deles e etc, etc. E aí, minha assessoria, não, isso não é verdade. Né? Tinha, inclusive, uma pessoa lá motivando, né, meio que aguçando toda essa mentira. Manipulando. Só botar aqui ficar bonito. Pode deixar. E aí, pronto. Não, vai começar a reunião. Então, a gente vai ter a oportunidade de falar com todos eles. E aí, quando os meus assessores entraram na prefeitura para participar da reunião, o secretário de Serviços Públicos, Roberto Torres, vice-prefeito, segunda pessoa abaixo do prefeito, é importante falar isso, disse que eles não iriam participar. E aí eles disseram, mas por que não? A vereadora Luma ia participar dessa reunião. Ela foi convidada para essa reunião. Só que você não ia, ponto. E aí a gente está aqui para representar. Apesar dela não estar na cidade, quando a vereadora não está, quem representa é a assessoria. A assessoria existe justamente para isso. Sim. E ele falou, não, eu tenho ordens para que não deixe vocês entrarem. Porque essa vai ser uma reunião. Se ele é a segunda pessoa abaixo do prefeito, quem é que dá ordem para o vice-prefeito? É tipo, Ai, coisa feia. É tipo, isso parece aquelas tretinhas de escola, sabe? Que tem não é tão imaturo isso? Te transformaram na menina que tá segurando o cartaz. Ai, gente, pelo amor de Deus. Isso porque assim, o
por que deveria ser visto tanto o prefeito como vereadores apenas, desculpa falar assim, mas apenas como servidores públicos para responder sobre decisões públicas para o povo e representar o povo, porra. Tá ligado? É isso. O prefeito é emblemático. Claro, ele vai ter um peso, um negócio a mais, mas aí que tá o balanço para poder falar o que é democrático aquele negócio. Mas enfim, se ele não age assim... Não, mas essa é exatamente isso. E a política precisa ser assim. Sim. Quando a gente tem pessoas na política que tem o objetivo de estrelismo, de brilhantismo, e que o foco não é resolver um problema público, mas ganhar visibilidade por causa de uma coisa, já perdeu completamente o sentido de estar ali, já perdeu completamente a sua função pública nesse momento. O pensamento é individualizado, é com objetivo pessoal. E é exatamente isso que acontece, porque após a reunião... E aí, quando aconteceu isso, meus assessores me ligaram, eu liguei para o secretário, para o vice-prefeito, mas ele não me atendeu. Liguei 3 vezes para ele não me atendeu. E aí eu fiz o vídeo. Eu estava no Congresso, estava na Secretaria da Mulher, já aproveitei o momento e já levei o caso para elas poderem averiguar. E aí eu falava no vídeo, né? Eu falei justamente sobre isso. É um posicionamento completamente, assim, incorreto, desonesto e, legalmente falando, foi um posicionamento errado por parte da gestão, sabe? E aí a gente se posicionou. Após isso... É criminoso? Né? E é isso aí que a gente está investigando, né? Se a gente pode caracterizar como crime ou não, mas querendo ou não, institucionalmente falando, foi uma atitude incorreta por parte da prefeitura. Quando foi mais tarde à noite, a gente viu a publicação do prefeito dizendo que ele estava com a proposta de poder mudar a atração, né, de ajudar os carroceiros, de etc, etc, tudo o que já vinha sendo discutido e que virou meme. É mesmo, prefeito? É exatamente isso. Gente, vocês precisavam ter me visto quando eu vi essa publicação. Quando eu vi no grupo na assessoria aqui, eu olhei e pensei... Aí eu não acredito que ele teve a coragem... A audácia. De fazer isso. Agora, coragem de fazer o enfrentamento e discutir sobre a questão ele não tem. Mas a coragem de tentar levar... E, gente, não é levar crédito, sabe? Tipo assim, porque é uma coisa que não é inovação em Alagoinhas, sabe? Não é uma coisa que a gente vai... Ah, meu Deus, Alagoinhas, pioneira. Não, gente, existe em todos os lugares possíveis. A gente tem vários exemplos de que tem dado certo a respeito disso. Muito avançados também, não é só no Brasil também, não. Mas ele se recusou a dividir uma pauta, a dividir uma construção com uma pessoa que não era da base dele. E foi esse o recado que ele deixou. Esse é o recado que ele deixou. Beleza, prefeito, eu não sou da sua base, mas eu sou vereadora. Eu tenho um compromisso com a cidade. Eu tenho um compromisso com a população. Então, independentemente de meu lado dentro da Câmara, e isso pra mim de fato é uma coisa... Eu voto nos projetos do prefeito quando é projeto positivo, gente. Eu voto nos projetos dele. Até porque tem que ser assim. E eu preciso só fazer isso porque é bom pra cidade. Então, quando ele nega discutir comigo, dialogar comigo, ele tá sinalizando o quê? Ele não tem interesse de discutir realmente cidade. Ele tem interesse de marcar posição. Se você não é minha aliada, eu não discuto, não dialogo com você. E isso é antidemocrático.